Nós gostaríamos de parabenizar o Senhor, a sua vida. Nós somos gratos a Deus pelo pastor que o Senhor é, como o Senhor já ouviu. O Senhor tem dado testemunho e eu tenho certeza que a recompensa, a grande recompensa, ela vem do céu. E como presente da banda Júbilo, nós iremos tocar e cantar os parabéns para o Senhor. E eu peço a ajuda da igreja também. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe e te dê santidade. Aleluia, glória a Deus. Vamos juntos adorar o Senhor Jesus, pois Ele está presente aqui nesta noite. Eu já posso sentir. Aleluia, Jesus. Hoje alguém falou seu nome para
Reconhecer que nada tenho.
aqui. Eu sei que Tu estás aqui, meu Deus. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui neste lugar. Oh, Jesus amado, usa Teu servo tremendamente. Coloca em Teus lábios, Senhor, palavras, Senhor, para que Ele fale para a Tua igreja, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Não é aquilo que queremos, mas Tu sabes o que precisamos, Senhor. Tu és o dono da nossa vida, Tu sabes das nossas necessidades, Senhor. E que nessa noite, cada glória a Deus, cada momento de aleluia, Senhor, seja retribuído de bênção, Senhor, na Tua igreja. Pai amado, Deus querido, recebe o Teu servo, Senhor, nesta noite, que vai trazer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor. Mediante de tudo que já ouvimos nesta noite, eu externo minha gratidão a Deus, pelo privilégio e a honra de passar este culto, numa data tão especial para o nosso pastor, para a igreja, para a minha família. Mediante isso, não poderia ser diferente. Eu gostaria de devolver o microfone, e seria uma honra, não só para mim, mas para toda a igreja, pela experiência que o Senhor tem comandando esta igreja. Nós temos abençoado pela sua vida nessa noite, pela palavra. Quero lhe deixar à vontade. Glória a Deus. Eu agradeço a gentileza do presbítero Edivar, mas eu quero retornar o microfone para ele falar tudo que Jesus mandou ele falar hoje. Obrigado. Nós fizemos porque sempre é uma honra e principalmente partindo dele, né? Nós agradecemos a Deus no seu digno. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Queridos, Mateus capítulo de número 9. Temos aqui 18 minutos. Vamos correr um pouco. E não é preciso também nós falarmos muito que essa igreja é bastante ensinada. E não só ensinada, mas pratica também aquilo que escuta. Mateus capítulo 9, versículo 18 ao 22. E depois o 35 até o 38. Todos encontraram? Enquanto estas coisas lhe diziam, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe as mãos sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também o seu discípulo. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla de suas vestes. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. E Jesus, voltando e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, daquele instante, a mulher ficou sã. Versículo 35 ao 38 diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoadas, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seu discípulo e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Obrigado, santos. Vamos ser breve. Quando nós falamos de obra missionária, nós estamos vendo o desafio, ou por que não dizer urgência, e a obra primária da igreja. Quando eu vejo esse versículo aqui, que acabo de ler, a gente vê a prioridade da igreja. Jesus mesmo fala aqui, por ele contemplar e ver, retornando de uma viagem missionária, ele contempla a multidão e fala a seus discípulos: que a seara é grande e pouco são os trabalhadores. Os irmãos são sabidos da igreja, a lição que estamos estudando.
Quando falamos de desafio, nós estamos vendo aí, só para um contexto introdutório, o desafio que tem para a igreja na janela 1040, as nações que precisam ser alcançadas, ou por que não incluir também a Europa que está morta. Quando nós falamos de desafio também, nós falamos dos ribeirinhos, nós falamos dos assentamentos, nós falamos de tantas coisas, queridos, que precisam ser feitas. Quando nós estamos vendo de tamanho e de seara, não somente isso daqui, mas o que me chama a atenção é o que Lucas escreve a mesma coisa, mas com acrescenta algo a mais. Se você ler lá em Lucas capítulo 10, quando ele fala que a seara é grande, mas no versículo 2 ele diz: ide, eu vos envio como lobo, como cordeiro no meio de lobos. Isso aí nós estamos falando não só de desafio, mas do risco que a igreja corre também. E quando falamos de risco, falamos de morte. Quando nós falamos de morte, por que não lembrar de Estevão? Por que não lembrar de Tiago? Por que não lembrar dos mártires? E se nós pegarmos aqui e tivéssemos tempo de relatar todos os missionários que já foram mortos, ou lembrar a coisa mais breve de nós, por que não dizer, o percussor da Assembleia de Deus aqui em Bragança, quando ele começou a evangelizar, aonde foi preso, aonde foi capinar cemitério, aonde apanhou. Então, quando Lucas escreve aqui que ele acrescenta, ele diz que: ide, eu vos envio como cordeiro para o meio de lobo. Jesus retorna de uma viagem missionária, da onde ele veio, justamente de Gadara, depois de fazer uma grande obra ali com os irmãos, seus bem conhecidos irmãos. Quando ele volta para Cafarnaum, Mateus não escreve isso, mas Marcos e Lucas escrevem que havia uma grande multidão que o aguardava na beira do mar. Quando ele chega ali, a multidão aguardando, aproxima-se dele, e diz o texto que o líder, ou porque não, o príncipe da sinagoga, e acrescentando diz: acompanhe-me, porque eu tenho um problema seríssimo na minha casa, a minha filha está à beira de morte, e eu preciso que você vá até lá comigo. Diz o texto que Jesus sai a caminhar, e nessa caminhada, nós não sabemos que período, apresenta-se uma mulher. Me chama a atenção que Mateus estava presente naquela hora e não narra nada mais do que isso. Simplesmente Mateus escreve que é uma mulher que possuía ou que existia na vida dela um fluxo de sangue. Somente isso. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas escreveram o nome daquela mulher, a idade dela. Nós sabemos de onde ela era, a Bíblia narra isso, mas não sabemos o seu nome, a sua família, se era casado, se era solteira, a sua idade, isso daí, ou por que não dizer que era uma mulher anônima. Esse texto nos chama a atenção. É rápido, eu tenho 18 minutos e vou fazer somente uma síntese disso, porque esse texto fala de uma mulher, e quando nós olhamos para a mulher na Bíblia, nós vemos a rejeição da mulher na sociedade. Não somente isso, mas em todas as áreas, a mulher não poderia de maneira nenhuma ocupar um lugar como vocês estão aí. A mulher não poderia ter um destaque em um púlpito como a irmã está hoje aqui. Até quando o seu marido fosse a um casamento ou alguma coisa, ela não sentava, ela tinha que ficar em pé lá do marido, para se ele precisasse de alguma coisa, também ela tinha que servir, mas não poderia. Ela não poderia se expor no meio da rua, parar para conversar com alguém. Ela não ocupava o cargo público de maneira nenhuma. Ela vivia encostada como objeto. Mas o que me chama a atenção é que esta mulher, ela tinha um fluxo de sangue. E o que é que o Senhor quer dizer com isso? Que era muito pior a situação. Porque quando nós vamos lá para Levítico capítulo 15, do versículo 25 em diante, tem uma lei lá, que a mulher, quando ela entrava no seu círculo menstrual, que ela ultrapassasse o seu dia, a partir dali que ela começava, ela se tornava impura ou imunda. E isso, como nós sabemos, e não é um escândalo falar isso,
É natural, pelo ciclo natural, a mulher passar por este processo. E com certeza a sua família já estava aguardando quando ela saísse daquele período, tomar um banho, trocar as suas vestes, apresentar um sacrifício, apresentar o sacerdote e a sua vida continuar normal de água. Só que veio o 8º, o 9º, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos e as coisas não mudam. 3 áreas desta mulher foram afetadas. O texto lá de Levítico você medita lá em casa. Se ela pegasse num copo de água e tomasse, ninguém poderia tocar naquele copo. Se ela sentasse uma cadeira, ninguém poderia sentar naquela cadeira. Ela não poderia dar um abraço em ninguém. Foi cortado o convívio social no meio da sua parentela. Imagine só isso. Foi se cortado esse vínculo, irmã Conceição. Não poderia. Quantos aniversários, quantas datas festivas nesse decorrer dos anos, e ela ficando isolada. Segundo a cultura judaica, todos que possuíam uma enfermidade assim, que isso não era contagioso, era um processo de Deus para zelar pela saúde, mas os judeus levavam ao pé da letra isso. Quantas não entravam e saíam, e ela ficando lá já. Todo mês era isso. Todo mês se renovava e ela continuava no mesmo estágio. Todo mês se renovava e ela continuava no mesmo estágio. Ela não poderia de maneira nenhuma participar de um culto, mesmo no tempo tendo a área exclusiva dela. Não poderia, porque ela era impura e imunda. Acabou-se tudo. E geralmente quando alguém aparece com algum sintoma na sua vida, o que nós olhamos, o que Mateus não narra, Marcos e Lucas vai trazer algo para nós. Aquela mulher percorria naquele tempo os melhores médicos que poderiam existir. Assim como eu e você vendemos casa se for necessário, carro, fazemos empréstimo, tudo o que for possível para investir na nossa saúde ou na saúde de um parente nosso. Não foi diferente com esta mulher, porque o texto diz que tudo o que fizeram com ela, gastaram, e ela ia de mal a pior. Talvez você vai entender onde é que a igreja entra aqui. Geralmente, quando nós estamos em um processo de tratamento, hoje mesmo, chegou uma notícia até nós, que alguém estava no hospital, e quando chegou em Castanhal, a ciência assinou um decreto. O caso dela é irreversível. Assim aconteceu com esta mulher. Marcos e Lucas diz, talvez havia essa esperança. Como é que está anônima? Não tem mais jeito. São 12 anos. Imagine a família agora. Um relatório desse diabo chegando para a família. O que fazer? O que me chama a atenção é que o que levou esta mulher, pastor, tomar uma decisão, e traz um esclarecimento aqui, que é essa assim, porque ela dizia consigo mesmo que se ela tocar nas vestes de Jesus ou nas suas obras, ela é curada. O que me chama a atenção, santos, esse mistério que está aqui. Por que tocar nas vestes? No capítulo 14 de Mateus, no versículo 36, diz que muitos eram levados, tocavam nas vestes de Jesus e eram curados na hora. Por que eram curados? Se nós olharmos lá em Números capítulo 15, eu acho que é do versículo 37 em diante, há um decreto, uma lei ali. Moisés chama e diz, o Senhor diz, Moisés, escreve aos filhos de Israel,
que façam franjas, e nessas franjas coloque uma fita azul, e que isso sirva como memorial, para que todos possam olhar para este cordão azul e se lembrar dos meus mandamentos, que eu, Senhor, para que eles possam andar na minha presença. Está lá em Números capítulo 15. Mas todos, isso era um mandamento para a nação, todos usavam, pode ver aí, diabo. Todos usavam, Felipe. Porque aconteceu justamente isso. O que me chama a atenção é que esta mulher diz o seguinte: ouvindo falar de Jesus, ela só tomou a decisão porque quando alguém soube que a situação era irreversível, alguém se aproxima dela e anuncia. Mas anuncia o quê? Todos nós falamos de Jesus. Jesus te ama. Entregamos literatura. Todo mundo aqui sabe falar e fazer isso daí. Mas existe um negócio aqui sério e lindo para nós, pastor. Malaquias capítulo de número 4, o versículo de número 2. Eu quero que você leia isso daí. Malaquias capítulo 4, o versículo de número 2. Olha o que está escrito: mas para vós, outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Sarareis e saltareis como bezerro solto da estribaria. Essa profecia aponta para o Messias. O que me chama a atenção é que essa palavra asa quer dizer canafe. Canafe para os judeus quer dizer orlas, quer dizer veste. Então alguém chegou lá e diz: olha, esse daí é o Messias anunciado. Esse daí é o Messias anunciado. E existe lá autoridade sobre a vida dele. Se você for lá e tocar, você vai ser curada para a glória de Deus. Temos que conhecer o que está escrito a nosso respeito do Messias. Irmão, o que é que você está falando? Os irmãos lembram do eunuco? Ele vinha, onde era que ele estava lendo? Isaías 53. O que é que Felipe diz? O que tu lê? Tu entende? Não tem que me explique. E ele começou a falar de Jesus ali. É importante na literatura? Mas é importante saber o que está escrito na literatura. É importante dizer que Jesus ama, é importante, mas traga algo mais, acrescente aquilo que você sabe. Escute bem, vou encerrar. Essa mulher toca Jesus no meio da multidão, para e diz: sim, mestre. Mateus fala isso, Pedro fala isso. Alguém me tocou. Pedro diz: Senhor, quem te tocou? A multidão te oprime. Alguém me tocou, por mim saiu poder e virtude. E ele ficou olhando para um lado, para o outro. O que me chama a atenção, diácono, é que Marcos diz que a mulher se apresenta e conta toda a verdade. Conta toda a verdade. Mas o que me chama a atenção é o que Lucas escreve, Santos. O que me chama a atenção é o que Lucas escreve. Isso é que me chama a atenção. Por isso que eu amo os evangelhos sinóticos, que o que um tira, o outro acrescenta. O que Lucas escreve é coisa tremenda. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo de número 8. Olha o que essa mulher fala ali. Eu acredito que é Lucas capítulo de número 8. Meu Deus, o que essa mulher fala aqui, olha só:
vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando-se, trêmulo e prostrando diante dele, declarou à vista de todo o povo: meu Deus, eu lembro-me e conheci um casal, e esse casal chegou ao culto, o esposo não crente, e quando ele chega, Diácono, sentou lá atrás e ouviu a mensagem, e de repente, quando termina, a sua esposa sai do círculo de oração. Acho lindo uma mulher que faz isso, vai, senta do lado do seu esposo, que não é crente, o culto todo, e quando vai terminando o culto, esse rapaz se levanta e a esposa pergunta: para onde você vai? Aí diz: eu vou. Você vai aceitar? Não, eu vou aceitar, vou me reconciliar, vou fazer tudo. Essa mulher tomou essa atitude diante de todos. Ela se levanta, ela declara: fui eu. Ela rompe. Quando imagine a guerra que não estava na vida daquele homem que estava sentado no banco. Eu acho que você já passou por isso. Eu vou agora, o que é que vão olhar para mim, o que é que vão dizer, como vão colocar os olhos em cima de mim? Imagine só, esse homem que eu estou falando sou eu próprio. A guerra que eu passei lá atrás, eu olhava para um lado, olhava para o outro, Deus já tinha tocado na minha vida, e como eu vou fazer agora? Eu não vou, eu vou. Imagine aquela mulher ocultando, mas não tem jeito. Quando Jesus toca na vida de alguém, ele não quer saber quem está do seu lado, ele quer vir e aceitar a Cristo como Salvador. Diz que ela declarou à vista de todo o povo a causa que lhe havia tocado. Meus irmãos, já estou passando 12 minutos, escute bem. Mediante esse texto que só fiz ler, ninguém pode dizer que não pode fazer nada. Ninguém. Se eu estiver errado, tem obreiros que podem me corrigir, pastor. Campo missionário é chamado específico. Agora local, todo mundo pode orar e contribuir. Entendam isso. Para ser enviado é uma chamada específica. Irmão, mas como é que o senhor afirma isso? Escute só. O capítulo 17 de 1 Reis conta algo interessante. Os irmãos conhecem a história. Um dos piores reis de Israel aparece ali. 8 dinastias, 219 anos. Nunca houve um rei tão péssimo como Acabe. Essa história os irmãos sabem muito bem, todo mundo prega quando aparece o profeta Elias. Só lembramos, mas nessa história tem um personagem. Aparece um personagem nessa história, no capítulo 18. Quando o negócio está ferrinho, o rei Acabe chama Obadias e disse: vamos atrás ver se nós encontramos água. Quando ele se divide, quem é que Elias encontra ou quem Obadias encontra? Ele se encontra, pastor. Quando ele se diz: é tu, Elias? O meu senhor, sim. O meu senhor está atrás de ti. Volta e diz para Acabe que eu vou me encontrar com ele. Não, se eu for, o senhor te tomar, o senhor não volta. Porventura, olha só, tu não sabe o que o teu servo tem feito? Aleluia. Tu não sabe o que o teu servo tem feito? Que eu sustentei 100 profetas, 50 com pão e com água. Imagine se é descoberto aquele homem alimentando profetas, ele seria morto. Mas calma, você está pensando que isso ficou lá atrás? E eu acredito que é verdade, não está aqui. Mas Flávio José
escrevendo o seu livro História dos Hebreus, a página 433, você pode correr lá, diz que aquela mulher sunamita, que o seu marido morreu, que era temente a Deus, era a esposa de Obadias. Aquilo que você planta hoje, quem vai colher é a sua família, coisa boa. Aquilo que você está plantando hoje, pastor, quem vai colher é seus filhos. Aquilo que você investe no reino, quem vai colher é sua família. Eu acho que você não está entendendo. Você que diz, para que eu vou investir? Plante que você vai colher. E se eu não colher, os meus filhos vão herdar. Irmão, isso é sério, muito sério. Terceira epístola de João, irmão, isso é lá do passado. Terceira epístola de João, abre aí, abre aí. Já vou acabar, não dá tempo. Terceira epístola de João. Olha só como é lindo isso aqui, isso é Bíblia, Novo Testamento, para você não ligar com ninguém. Terceira epístola de João, só é versículo, olha o versículo seguinte: amados, procede fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto faz o mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bens farás encaminhando em sua jornada por meio digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Missionário não recebe dinheiro de Estado, missionário não trabalha lá fora, a missionária é mantida pela igreja que envia. A desafio, santos, vamos parar por aqui que não dá para mexer mais. Quem são os rejeitados de hoje? Quem são os discriminados de hoje? Vou contar só um testemunho para vós e vou passar para os irmãos. Assim como aquela mulher não poderia e não tinha liberdade de maneira nenhuma e foi restituído todo o seu privilégio, eu e a minha esposa estávamos fazendo uma visita uma vez e chegou uma irmã que a sua filha iria casar e trouxe convite para aquela família. Nós enxergávamos só a irmã recebeu e foi para outra casa na frente para entregar mais convite. E essa irmã tem 2 filhas e um filho, e ela é o esposo, são 5 pessoas. Quando a filha dela pega o convite, que olha, era para ter 5 pequeninos aqui, só tinha 4. E a filha questiona: mãe, só tem 4. Ó, irmão, só tem 4, você vai procurar o Caio? Eu disse: não, o grande deve ser o literal 5. Ela disse: eu vou perguntar. Quando a irmã volta, ela disse: irmão, são 5 aqui em casa, o grande vale, nós só contamos 4. Simplesmente porque o seu filho não é questão de ele era crente, era dependente. Oh Deus, missões, da onde Deus me tirou. A irmã Conceição conhece um pouco a minha família. Da onde Deus me tirou, me dá mal na garganta de falar. Aonde meu pai disse: já acabou, isso aí eu não quero mais. A minha mãe fez de tudo, trabalho de umbanda, comida, banho, tudo que vocês pensavam, não deu jeito. Mas Deus levanta uma mulher para orar 1 ano por mim, está ali atrás. Jesus chega, aonde eu não aguentava mais, ninguém me aguentava mais. Jesus disse: é você que eu quero, vem aqui, é você que eu quero, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Fique de pé, eu quero só fazer uma oração nessa noite, fique de pé. Eu trago uma palavra para você nessa noite aqui, mamãe, papai, irmão, você que tem um parente. Não desanime. A doença dessa mulher é crônica.
Você que está aqui nessa noite e acha que não tem jeito sim. Se tocar em Jesus tem jeito sim. Não desanime, não perca a fé. O resultado diz que não vai voltar sim, vai voltar. Eu sinto de Deus falar nessa noite que Ele vai trazer de volta, não sei como. Se tem alguém nessa noite aqui que Deus falou e que quer se expor como aquela mulher dizendo, sou eu essa pessoa e eu quero voltar, quero me entregar, eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Eu não sou de fazer isso, mas eu quero abençoar a sua vida. Se tiver aqui, venha, não deixe para amanhã. Não é ameaça que o arrebatamento pode ser hoje. Se for hoje, não tem mais jeito. Você está ouvindo hoje? Se tiver alguém, venha. Se tiver alguém afastado, se Jesus de hoje, meu irmão, não vai, venha, está aqui. Faça como aquela mulher. Vinde a mim todos cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos enviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu fardo é leve, suave. E aprendei de mim que sou manso e humilde, disse Jesus. Eu quero só orar, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu te louvo, Senhor, por esta noite especial pela vida do teu servo. Eu te agradeço que o Senhor trouxe luz à minha mente para esta palavra. O Senhor trouxe ao meu coração que não existe, Senhor, meu Deus, caso insolúvel, meu Pai. Mesmo tendo uma relação, Senhor, pela Organização Mundial de Saúde, na qual a dependência química não tem cura, mas diante de Deus tudo cai por terra. E eu quero te apresentar a todos, meu Pai, filho dos meus irmãos, aqueles que têm, Senhor, porventura, um problema como esse. Tu és Deus para tocá-los, Senhor, usar onde ele estiver. Tu és Deus, Senhor, para criar situações no organismo. Tu és Deus fazer que o organismo venha rejeitar. Tu és Deus para te apresentar onde eles estão nesta noite. Tu traz a lembrança à minha mente, não porque eu conheço, mas eu quero te pedir em favor do Gabriel, meu Pai. Eu te peço em favor daquele jovem. Deus, aonde ele estiver neste momento, desfaça, Senhor, esta amizade. Quebra e fecha essa sepultura, esse círculo de morte que estão fazendo, Senhor, que estão armando para a vida do Gabriel. Eu te peço, Senhor, que tu venha desfazer, venha colocar por terra, meu Pai. Olha para este jovem que tem tramado, Senhor, para conduzir ele para a morte. Tira do caminho dele, meu Pai. Em nome de Jesus, nos guarda, nos livra de todo tipo de retaliação. E é pela fé que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.